Você aí do outro lado, já ouviu falar sobre traqueostomia? Traqueostomia é um processo cirúrgico que consiste na perfuração da traqueia quando o indivíduo está impossibilitado de respirar pelas vias aéreas, que é normalmente por onde ele respira. Como isso acontece? Eu vou explicar para vocês. O médico, doutor, ele perfura mais ou menos a uns 2 ou 3 a partir do terceiro ou do segundo ou do terceiro anel da traqueia, porque se ele perfurar acima disso, ele pode perfurar a faringe. Se ele perfurar a faringe, vai ter, vou explicar para vocês agora, vai ter alimento entrando no sistema respiratório e isso não vai ser legal, porque a faringe ela interliga o sistema digestório e o sistema respiratório. Não vai ser legal se isso acontecer. E se ele perfurar muito abaixo, ele pode perfurar a laringe. A laringe no ser humano é onde se encontram as pregas vocais. Hoje chamadas de pregas vocais. Se acontecer o equívoco de perfurar abaixo desses 3 anéis, pode acontecer do indivíduo ficar sem falar, porque ele pode perfurar as pregas vocais, na laringe é onde fica. Bom, enfim, hoje a gente vai estudar o sistema respiratório. Galera, tá muito difícil para mim postar esses vídeos. Peço desculpa para vocês por demorar tanto, mas eu prometo que a partir de agora vai ser um por semana, porque foi muito difícil para mim, eu não tenho programa de edição muito bom, então tá complicado. Mas vai dar certo, eu vou postar um por semana sobre fisiologia por enquanto, é o que vocês decidirem. Eu tô fazendo isso, aí se vocês decidirem, se vocês querem outra coisa, eu posto outra coisa, mas a primeira playlist vai ser de fisiologia. Bom, enfim, chega de conversa, vamos lá. O sistema respiratório hoje que a gente vai estudar, ele é interligado com o sistema cardiovascular, que foi a última aula. Então, e é interligado também com o sistema digestório que vocês vão aprender nessa aula hoje. Por quê e como? Vamos lá. Primeira coisa, o sistema respiratório, ele começa aqui pelas vias aéreas. Onde é as vias aéreas? Cavidades nasais. Aqui, as cavidades nasais. Se inicia aqui, as vias aéreas. Das cavidades nasais ele vai para a boca. Boca é o seguinte, tem gente que coloca, tem gente que não. Por quê? Porque, como eu acabei de falar para vocês, repeti muitas vezes, a boca ela faz parte do sistema digestório também. Então, tem gente que coloca, tem gente que não. Coloca, é bom colocar porque você nunca sabe, né? Coloca. Então, cavidades nasais, boca. Na boca tem a faringe. A faringe é onde ela liga, é o ligamento entre o sistema digestório e o sistema respiratório, que eu vou ensinar para vocês também logo, logo. Vem a laringe, onde se encontram as pregas vocais, que eu falei para vocês. As pregas vocais. Depois vem a traqueia, que eu falei para vocês, a traqueostomia também. E os brônquios. O brônquio principal, direito e esquerdo, que se ramifica, né? Já é a ramificação direito e esquerdo, vai cada um para o pulmão. Nós possuímos 2 pulmões. O brônquio ele se ramifica em direito e esquerdo, brônquio, aí tem um brônquio principal, e tem um brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Você vai estudar em anatomia. Ele se ramifica, vai cada um para um pulmão. E depois, professor, a gente já ouviu também falar de bronquíolos e alvéolos. Que isso existe? Existe sim, eu vou falar para vocês. Os bronquíolos e alvéolos é o seguinte, eu deixei eles separados, por quê? É mais fácil você entender que ele é uma continuação da traqueia, para depois você saber o que é um bronquíolo e o que é o alvéolo, porque ele já está dentro do pulmão. O brônquio ele está fora do pulmão. Então vamos lá. Depois, ó, o ar passa aqui pelas cavidades nasais, boca, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Aí, dos brônquios, ele vai entrar no pulmão. Se alguém perguntar, você pode falar que os bronquíolos e os alvéolos pulmonares, eles em si compõem o pulmão. Olha que legal. O dentro do pulmão é composto pelos bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Vocês vão entender já que eu vou fazer uma aula, a segunda parte do vídeo vai ser sobre anatomia. Vocês vão saber direitinho, entender direitinho como que funciona. Mas se alguém perguntar isso, eles em si compõem o pulmão. Isso é o que você deve responder, para falar a verdade. Bom, outra coisa que vocês têm que lembrar, nunca pode esquecer. A respiração pulmonar, gente, nunca esquece isso aqui. A respiração pulmonar, ela é totalmente diferente da respiração celular. Vocês já devem ter ouvido falar sobre glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, ou também chamada cadeia respiratória. Esses 3 processos são os 3 processos que geram o ATP, a energia, a molécula de energia do nosso corpo. Isso é respiração celular. Isso acontece, adivinha onde? Dentro da célula.
Agora, a respiração pulmonar, olha só, que a gente está estudando hoje. A respiração pulmonar, ela consiste na entrada de oxigênio no seu corpo e na saída de CO2, que é o gás carbônico. Então, vamos lá. A respiração celular, ela acontece dentro da célula. Vocês vão ter uma aula sobre metabolismo, glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa. É outra aula isso. É bioquímica isso. Aqui é fisiologia. A respiração celular acontece dentro da célula. A respiração pulmonar consiste na entrada de oxigênio no seu corpo e na saída de gás carbônico. Entendeu? Vou falar mais uma vez. É chato, mas vou falar. A respiração celular acontece dentro da célula. Não confunde. Dentro da célula. A respiração pulmonar, ela consiste na entrada de oxigênio no seu corpo e na saída de gás carbônico. Essa é a respiração celular, é a respiração pulmonar. Eu falei, depois confundi vocês. E também outra coisa interessante que vocês têm que saber, ventilação pulmonar. O que é a ventilação pulmonar? A ventilação pulmonar consiste na entrada e na saída de gases do seu corpo. Ou seja, a ventilação, quando eu estou ventilando, significa a entrada de gases no seu corpo, oxigênio, e a saída de gases do seu corpo, gás carbônico. Então vamos lá. Quando você inspira, olha só, eu inspirei, eu coloquei o ar para dentro, né? Intra vem de dentro, intra é sinônimo de dentro, intra, então inspirei, eu coloquei o ar para dentro, ou seja, eu coloquei oxigênio para dentro. E quando eu expirei, eu coloquei ar para fora. Expirar, exportar, é tudo sinônimo de fora, para fora. Quando eu expiro, eu coloco ar para fora, gás carbônico está saindo. Quando eu inspiro, o oxigênio está entrando. Então, inspiração, eu estou colocando o ar para dentro. Expiração, eu estou colocando o ar para fora. Então, inspirei, coloquei o ar para dentro. Expirei, coloquei o ar para fora. Não tem segredo, é muito simples. O sistema respiratório não é difícil, mas não falei que vocês não vão ter que anotar nem ouvir tudo que eu vou falar. Isso é toda a aula de fisiologia, vocês vão ter que fazer isso, mas essa aqui mais ainda. Como todo, sistema cardiovascular, sistema nervoso, vocês vão ter que anotar. Nossa senhora, até o que eu não colocar no vídeo aula, você vai ter que anotar. Enfim, vamos lá. Então, ventilação pulmonar, expira. Ar para fora, inspira. Ar para dentro. Nunca esquece disso, nunca esquece disso. Olha só, a segunda parte agora vai ser de anatomia do sistema respiratório. Eu acho bem interessante você anotar, porque você tem que saber onde que é que fica cada um. Eu vou explicar para vocês especificadamente onde que fica a faringe, por que que ela interliga o sistema digestório e o sistema respiratório. E o nosso corpo, ele tem uma pequena cartilagem ali entre a faringe, a cartilagem é na faringe, ela divide, ela fecha o esôfago e a traqueia. É a divisão nos dois sistemas que eu vou explicar para vocês direitinho como é que ocorre. Esse buraquinho chama epiglote. É um buraquinho que tem logo depois da faringe, que ela pode ir ou para a traqueia ou para o esôfago. Se for para o esôfago, obviamente, sistema digestório. Se for para a traqueia, obviamente, sistema respiratório. Eu vou explicar especificadamente para vocês. Vocês vão ter que anotar para saber como funciona direitinho. É uma coisa que não tem como você, assim, só ouvir e achar que aprendeu. Não tem como, porque eu vou desenhar, vou tentar especificar de uma forma muito didática aqui para vocês entenderem de verdade. Não é só aquela coisa que eu ouvi, eu lembro. Não é, vocês vão ter que desenhar, infelizmente, eu vou ter que falar isso. Vocês vão ter que desenhar e anotar. Se você não quiser desenhar, a mesma coisa que eu falei do sistema cardiovascular, imprime uma foto, imprime um desenho e escreve onde que é. Vocês vão ter que saber. É interessante vocês desenharem, de preferência desenho, mas se você não quiser, não der conta, imprime algum desenho. Mas eu aconselho você desenhar você mesmo e escrever. Bom, galera, vamos lá então. Anatomia do sistema respiratório. Como eu falei para vocês, é interessante você anotar, você ouvir tudo que eu vou falar. Eu vou sair da frente agora para você tirar o print ou pausar o vídeo e anotar, você escolhe. Vamos lá. Anatomia do sistema respiratório. O ar ele chega aqui pelas cavidades nasais, tá aqui. Um detalhe antes, o meu quadro é branco, então a minha luz que está atrás da câmera está pegando reflexo. Mas aonde ele está pegando reflexo, é onde que tampa o iniciozinho da palavra, é faringe.
Tem a laringe, tem a epiglote no meio, tem a faringe em cima. Faringe, epiglote e laringe. Essa é a ordem. É porque meu quadro, minha luz, como meu quadro é branco, dá reflexo. Então vamos lá, continuando. O ar ele chega aqui pelas cavidades nasais, certo? Passou pelas cavidades nasais, ele chega aqui na faringe. O que é faringe? A faringe, ela é como eu falei para vocês, ela é a ligação entre o sistema digestório e o respiratório. Vou explicar como e por quê. A faringe ela é comum a esses dois sistemas porque se passar da faringe para a laringe, é sistema respiratório. Se passar da faringe para o esôfago, que é aqui do ladinho, é sistema digestório. Entendeu? Tem muita gente que confunde também esses nomes, gente. Laringe e faringe. Não confunda, tá? Eles são diferentes, são dois sítios anatômicos, não pode confundir, não é a mesma coisa. Faringe e laringe. A faringe é comum a dois sistemas, respiratório e digestório. A laringe, ela faz parte só do respiratório. Você nunca pode esquecer isso, não confunda, por favor. Então, vamos lá. Se o ar passar da faringe para a laringe, é sistema respiratório. Se o ar passar da faringe para o esôfago, que é aqui do lado, é sistema digestório. Mas o que pode acontecer? Às vezes, quando você está tomando alguma coisa, um líquido muito rápido, está comendo alguma coisa muito rápido, ou você está comendo alguma coisa, tomando alguma coisa, e um colega seu faz uma piada e você quer rir, você ri, está tomando alguma coisa, joga tudo pro nariz, pro lado de fora de volta. Já aconteceu isso comigo, é horrível. Não façam isso, não sejam esse tipo de pessoas. Enfim. No final da laringe, onde ela vai para a laringe ou para o esôfago, tem um buraquinho chamado de glote. E nesse buraquinho tem uma prega cartilaginosazinha chamada de epiglote. Quando você está ingerindo algum alimento, alguma bebida, essa pregazinha fecha esse buraquinho. Esse buraquinho ela é o acesso para a traqueia. Então, quando você está se alimentando, ela fecha para não entrar comida na traqueia. Então, ela vai para o esôfago, que é o sistema digestório. Muito interessante, não é? Vamos lá de novo. No finalzinho da faringe, onde ela comunica com a laringe ou com o esôfago, tem um buraquinho chamado de glote. E tem uma pregazinha cartilaginosa chamada de epiglote. É o que fecha esse buraco. Quando você está ingerindo algum alimento, alguma bebida, essa pregazinha ela precisa estar fechada para não passar alimento para a traqueia. Como eu disse para vocês no início do vídeo, se for perfurado um pouco acima, você pode perfurar aqui a faringe e vai ter comida entrando na traqueia, chegar no pulmão não é muito legal, porque o pulmão tem que chegar ar, não alimento. Entendeu? Então, voltando aqui, devagarinho, didático, porque vocês têm que entender isso aqui. Vocês têm que entender. Vamos lá. Quando você está se alimentando, quando você está tomando alguma coisa, o alimento vai chegar aqui na faringe, a glote, que é o buraquinho no final dela, a epiglote tem que estar fechada. A epiglote, a pregazinha cartilaginosa, vai fechar a glote para não passar alimento para a traqueia. O alimento vai para o esôfago. Entenderam? Então vamos lá. A comida chegou aqui, passou na boca, como eu falei para vocês também. Isso não é sistema digestório, mas é só para vocês entenderem. Passou pela boca, veio aqui, passou na faringe. Quando ela chegou na faringe, no finalzinho dela tem a preguinha que tem que estar fechada, porque senão você vai engasgar. Ela tem que estar fechada para a comida passar direto e para o esôfago. Entenderam? Vocês têm certeza que entenderam. Se não, deixe nos comentários. Meu Instagram eu vou postar em breve uma curiosidade sobre a epiglote também para vocês. Vocês têm que entender isso aqui, gente. É uma coisa... Vocês vão entender. Eu vou fazer o possível para vocês entenderem. Eu tô aqui para isso. Vamos lá. Se o ar chegou aqui, agora eu falando de sistema respiratório, que é a nossa aula. O ar chega aqui pelas cavidades nasais, passa pela faringe. Se chegou na faringe, passou para a laringe, sistema respiratório. Se passou por esôfago, sistema digestório. Então vamos lá. Passou pela laringe. Eu falei da faringe, epiglote, eu vou falar da laringe. Na laringe a gente pode encontrar nela o que a gente chama de pomo de Adão, também chamado
proeminência laríngea ou gogó. É o gogó, o famoso gogó do homem, presente nos homens. Gogó. É nela, na laringe que se encontra. E também a gente pode encontrar na laringe as hoje chamadas de pregas vocais. Antigamente chamadas de cordas vocais. Hoje o nome mais didático é pregas vocais. Não sei porquê, mas adotaram esse nome hoje. Então, também é na laringe que se encontra. Da laringe, o ar vem aqui para a traqueia. A traqueia ela tem aproximadamente 10 centímetros. Tem anéis cartilaginosos também. É por onde o ar passa. Do ar, para o ar, quando ela passa aqui, o ar chega nos brônquios. Chegou nos brônquios que eu falei para vocês, direito e esquerdo. Lembrando uma coisa que vocês não podem esquecer. A gente está estudando anatomia. Anatomia a gente estuda em posição anatômica. Qual é a posição anatômica? De frente, perfil para todo mundo. É como se a gente tivesse aberto o peito de alguém, se a gente estivesse vendo o pulmão dessa pessoa de frente, ou seja, direito, esquerdo. Não esquece, a posição anatômica é essa, a gente estuda direito e esquerdo. Os brônquios aqui, direito e esquerdo, que eu falei para vocês, a traqueia liga neles, deles vão para o pulmão, formam os bronquíolos e aqui a gente vai estudar logo também os alvéolos pulmonares. É interessante também você saber que neles acontece as trocas gasosas, verdadeiras trocas gasosas, chamadas de hematose, é o nome, hematose. Se cair em prova perguntando onde ocorrem as verdadeiras trocas gasosas, são nos alvéolos pulmonares. O O2 se gruda aqui e o CO2 sai. A gente vai estudar isso logo. Também é importante vocês saberem do diafragma. O diafragma ele é um músculo que ele fica embaixo do nosso pulmão. E é ele que faz o processo de inspiração e expiração. A gente vai estudar isso em breve. Eu vou explicar para vocês direitinho, você vai ver que é uma coisa muito interessante, cara. Outra curiosidade legal também que vocês precisam saber. Aqui das cavidades nasais até os bronquíolos aqui embaixo, até os bronquíolos aqui no pulmão, a gente possui cílios, muitos cílios. Cílios. Qual o sentido de ter cílios aqui, professor? É produção de muco. Produção de muco, muito muco. O ar que você respira, ele tem muitas moléculas indesejáveis, bactéria, vírus, pode ter, tem, com certeza. Esses cílios, a função deles, a principal função, a função deles é filtrar esse ar que a gente inspira, e formar esse muco para a gente ser digerido. Aquele muco que você engole aqui, ó, você digere ele, são o muco formado por esses cílios que possuem moléculas indesejáveis. Essas moléculas têm, esse muco que é formado, você pode ver que você engole ele, por quê? Para ser digerido, você tem que mandar ele embora, você tem que excretar ele, de algum jeito ele tem que sair do seu corpo. Não tem como, imagina se toda hora você fosse produzir muco e jogar para fora. Não ia ser legal, né? Ia ser desagradável. Então por isso que você engole ele automaticamente, isso é uma coisa que você nem vê, você faz nem ver. Você engole ele para mandar embora logo. Você precisa mandar embora a molécula indesejável. Então vamos lá, esses cílios, ele tem cílios aqui até, das cavidades nasais até os bronquíolos. A função deles é a produção de muco. Produção de muco, filtra o ar, produz o muco com as moléculas indesejáveis e joga fora. Você tem que digerir, mandar jogar fora, excretar, jogar fora. E vocês já devem ter ouvido falar de sinusite. O que é a sinusite? Tem muita gente que confunde sinusite e rinite. O que é a sinusite? A sinusite são seios, uns seiozinhos que a gente tem aqui, ó, que eles podem inflamar. Quando eles inflamam, a gente fica, coça muito o nariz, escorre muito o nariz, dói a cabeça aqui assim, ó, acima dos olhos e aqui assim no nariz. Essa é a sinusite, a gente possui uns seios. Não tem gente que não tem, tem gente que tem. Seiozinhos aqui, ó, eles inflamam e começa a doer muito, seu nariz começa a escorrer, você tem problema na respiração, é horrível quem tem sinusite. E tem a rinite. O que é a rinite? A rinite ela é uma hipersensibilidade que a gente tem nos cíliozinhos da cavidade nasal. Porque, por exemplo, qualquer fumacinha, alguma coisa, qualquer coisinha que pode produzir muco, essa pessoa ela produz em dobro o que uma pessoa que não tem rinite produz. Ela tem uma hipersensibilidade nos cílios. Como assim, professor? Se uma pessoa normal inspirar um ar,
com alguma molécula indesejável, ela vai inspirar, vai produzir um muco, vai engolir, tranquilo, normal. Uma pessoa com rinite, ela produz muito muco, produz muito muco. Por quê? Porque ela é hipersensível. Qualquer coisinha afeta muito, ela produz muito muco. Qualquer fumacinha, qualquer pólen, qualquer coisinha afeta muito os cílios dela e ela produz muco em excesso. Então ela forma muito catarro, muito muco no pulmão, muito muco aqui assim, escorre muito, dói também, porque acumula, não tem jeito, acumula muco aqui, é horrível. Isso é a rinite. Ela é uma hipersensibilidade nas cavidades nasais. E a asma, você deve ter ouvido falar da asma. A asma é a mais importante, eu deixei ela por último por isso. O que é a asma? A asma, ela é a rinite, só que a hipersensibilidade dela não é nas cavidades nasais, é nos bronquíolos. Aqui, ó, os bronquíolos que eu falei para vocês. O bronco, ele se ramifica lá dentro do pulmão, ele vira um bronquíolo e depois vai pro alvéolo, olha só. Um bronquíolo. A asma, ela é a hipersensibilidade no bronquíolo. Nunca esquece disso, ela é a hipersensibilidade no bronquíolo. Como que acontece? Uma pessoa, ela inspira uma molécula indesejável, uma bactéria, um vírus, uma fumacinha, qualquer coisinha. Aí os bronquíolos, ela produz muco, produz muito. Aí fecha a entrada dos bronquíolos dela, a pessoa tem problema para respirar, não consegue respirar porque fechou, produziu muito, é hipersensível, entenderam? E é uma coisa muito desagradável. Eu nunca tive, mas eu conheço gente que teve, uma coisa muito desagradável porque você não consegue respirar. Você praticamente tem uma asfixia, porque ele produz muito muco, aí fecha, você não consegue passar ar nem sair, é horrível. É horrível. Então, a asma, ela é a hipersensibilidade nos bronquíolos, não esquece, hipersensibilidade nos bronquíolos. E outra coisa interessante também que eu já vi, cair em prova, na asma, o ar ele vai ter mais dificuldade em sair ou entrar. A pessoa com asma, ela vai ter mais dificuldade na entrada ou na saída do ar. Ela vai ter na saída. Por quê? Eu vou explicar para vocês. O ar, para ele entrar, ele faz esse caminho, esse percurso todo aqui. Ele vem pelas cavidades nasais, faringe, epiglote, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolo. O caminho do percurso dele é muito grande. Agora, para sair, ele já tem que sair do bronquíolo e ir direto para cá onde está fechado. Então já vai ser muito mais difícil para ele sair do bronquíolo e vir para o brônquio porque está fechado. Então a maior dificuldade é na saída do ar. A maior dificuldade de uma pessoa com asma é na saída do ar do pulmão dela, porque o caminho é curto, ele já vai sair em um lugar que está fechado, é muito difícil. Não esquece. Então, asma, rinite e sinusite. A gente já falou de muita coisa aqui, hein? Anota tudo que eu falei. Eu vou postar no Instagram uma curiosidade sobre essas síndromes, essas doenças. Eu vou falar direitinho sobre cada uma. E vamos lá. Falando aqui no finalzinho dos bronquíolos, né? Vamos especificar mais um pouquinho. Tem os alvéolos pulmonares. O que são os alvéolos? Olha só. Ela vem na traqueia aqui, vem nos brônquios. Nos brônquios ela vai para dentro do pulmão, vira os bronquíolos, onde tem a asma. Nos bronquíolos, ó, gente, eu coloquei uma mais especificada aqui. Ficou melhorzinha para vocês verem. Olha só. Tem os bronquíolos. Nos bronquíolos, na ponta deles, tem uns saquinhos. Isso é o que a gente chama de alvéolos pulmonares. São esses saquinhos aqui, ó, os alvéolos pulmonares. Lá neles é onde ocorrem as trocas gasosas, que todo mundo, a gente chama de hematose. Hematose são as trocas gasosas, acontece nele. São cercados de capilares sanguíneos. São cercados de capilares sanguíneos aqui, eu não desenhei porque me impossibilita. Mas em volta deles é cheio de capilares sanguíneos, onde o oxigênio chega e o gás carbônico sai. É exatamente a entrada do oxigênio no corpo e a saída do gás carbônico. Aqui a gente tem um diafragma, que eu já falei para vocês, mas não custa nada falar de novo. Diafragma, muita gente pergunta, muita gente fala que quando eu inspiro e expiro, quem faz isso sou eu, nada mais movimento isso. Quem faz isso é uma força minha, não é. Quem faz isso é o diafragma. A gente vai estudar isso no próximo tópico, a gente vai estudar mais bem especificado. Vou fazer uma tabela para vocês sobre o que é movimento de inspiração e expiração, quais músculos tem. Não é só o diafragma, tem os músculos intercostais também, que ficam entre as sucelas, que ajudam nessa contração também. Vocês vão entender direitinho. Então, essa parte foi anatomia. Outra coisa interessante também que eu
quase esqueci de comentar. Não sei se você já teve a oportunidade de olhar no açougue aquelas cortes de carne que tem uma membrana branca em volta da carne, que a gente fala que a carne tá suja ainda, é essa membrana. A gente corta para limpar a carne, essa membrana, uma membrana branca. Em volta do pulmão, vocês devem ter reparado aqui no vídeo, então eu coloquei uma voltinha preta em volta. Os pulmões, ele tem duas membranas serosas que a gente fica em volta dele, chama pleuras, chamam de pleura. Duas membranas serosas que tem em volta do pulmão que ajuda, né, na contração deles, assim, eles se movimentarem, e entre si também, na pleura. Essas são as duas membranas. Por que serosas? Porque a gente tem também mucosa. Mucosa onde? É vaginal, no nariz. A gente tem mucosa no nosso organismo também. Mas essa especificamente são serosas. Elas têm uma cera. Ela é chamada de pleura. Então vamos lá. Vamos estudar agora diretamente, especificadamente, o movimento de inspiração e expiração do sistema respiratório. Vamos lá. Galera, vamos lá. Agora eu vou ensinar para vocês em si o que é inspiração e expiração. O que eu vou fazer nessa parte do vídeo? Eu vou explicar para vocês o que é inspiração. Por quê, professor? Porque se você saber o que é inspiração, você sabe o que é expiração. Um é o contrário do outro, gente, é muito fácil. Então, se eu ensinar um para vocês, vocês vão saber o que é o outro. Eu não vou ensinar os dois, porque é melhor você aprender um e saber o que é o outro, do que você tentar aprender os dois e não aprender nenhum. Então, o que eu vou ensinar aqui hoje é o movimento de inspiração, é o movimento de entrada no seu corpo, entrada de ar no seu corpo. Então, vamos lá. Olha só, eu já vou começar essa parte falando que você não precisa ter medo de ir dormir e parar de respirar. Isso não acontece, não tem como. Por quê, professor? Porque não é você que faz isso. Não é você. Quando o ar entra no seu corpo, não é você que está puxando. Oh, infelizmente, não é você. Não é você que faz isso, galera. Primeiramente, para o ar entrar e sair do seu corpo, tem que existir uma coisa que a gente chama de diferença de pressão. Exatamente, diferença de pressão. Não travou seu vídeo. É uma diferença de pressão. Quem promove essa diferença de pressão? E quem contrai e quem expande o pulmão para esse ar entrar e sair? Diafragma. É só ele? Não. A gente vai aprender que tem também os músculos entre as costelas, chamados de intercostais. Eles também auxiliam nessa diferença de pressão e nessa expansão no pulmão e contração. Então, olha só. Quem promove isso é o diafragma. Gente, eu já vi aparecendo em questão de prova falando que o pulmão ele tinha receptores celulares que captavam o ar e contraiu o pulmão. Galera, isso é viagem. Não acredita nisso, não marca isso, pelo amor de Deus. Quem faz isso é o diafragma e as intercostais. Ele é responsável por isso. É ele, o músculo fica embaixo do pulmão, que eu falei pra vocês na anatomia. É ele o responsável por isso. Não tem nada a ver de célula com receptor, nada a ver, nada. Olha só, como eu falei pra vocês, eu vou explicar hoje o que é, nessa parte do vídeo, o que é a inspiração. Se você saber o que é a inspiração, você sabe que a expiração é ao contrário. Vou sair da frente, pausa o vídeo, tira print. Vamos lá. Olha só. Professor, se é uma diferença de pressão, o ar ele tem que ir de uma pressão para outra, né? Você deduziu bem. Olha só. Galera, o ar ele sempre vai de um local de maior pressão para um de menor pressão. Ele sempre vai, sempre. Sempre vai de um local de maior pressão para um de menor pressão. Ele sempre vai. Quando você puxa o ar para dentro, na verdade não é você que puxa, né? Como eu acabei de falar. Quando o ar entra no seu corpo, a sua pressão interna ela tá menor e externa tá maior. Então ele saiu do maior para o menor que era dentro do seu pulmão. Você entendeu? Vai ser sempre assim. Isso nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Olha só, eu vou provar para vocês que quem faz isso é o diafragma. Muita gente não acredita, tem gente que não acredita que é assim, tem gente que ainda tem medo. Olha só, você vai pegar uma garrafa, galera, só uma garrafa de 2 litros mesmo de refrigerante, que é esse que você terminou de beber, vai cortar um pedaço dela, pode ser, ela tem que ficar aberta o fundo, não importa o tamanho. Corta mais ou menos abaixo do meio um pouco.
Você vai furar a tampinha dela, vai colocar um canudinho e vai vedar nesse buraquinho que você fez, onde você colocou o canudinho, você vai vedar em volta. O que vai ficar aberto é só o buraco do canudinho que vai chegar lá dentro da garrafa. Lá dentro da garrafa, você vai colocar um balão, vai pregar um balão dentro do canudinho, vai vedar também, o balão tem que estar vedado dentro do canudinho, igual aqui. Embaixo da garrafa onde ficou aberto, você vai colocar outro balão. Eu coloquei uma luva, porque o balão é pequeno. Você coloca uma luva daquelas de cirurgia, branca, que é descartável. Coloca uma luva branca aqui, veda, também passa uma fita. Quando você vai ver que quando você puxar o balão que está embaixo da garrafa, o balãozinho que está lá dentro vai encher de ar. E quando você soltar ele, ele vai esvaziar. O que é isso? Imagina que essa luva que você colocou embaixo da garrafa aqui é o diafragma. O diafragma, quando ele contrai, você puxa ele, aí ele contraindo, vai entrar ar dentro do pulmão. E quando você soltar ele está relaxando, vai sair ar do seu pulmão. É muito interessante você fazer essa experiência. Eu vou postar no Instagram como que faz ela, para você saber como que é direitinho, como que funciona. Isso é muito legal, é interessante, até didático, um jeito didático você aprender fazendo brincadeira. Não é brincadeira, mas é um experimento, você entendeu. Enfim, vamos lá. Eu fiz essa tabela aqui, olha só, nela tem inspirar, expirar, o ar entrar, o ar sair, o que acontece como diafragma, pulmão e a pressão interna. Como eu falei para vocês, essa aula é sobre inspiração, mas na tabela aqui tem os dois, inspirar e expirar. Mas eu vou priorizar inspirar porque você sabe que o outro é o contrário. Vamos lá, galera. Quando você inspira, o ar entra no seu pulmão. Eu falei para vocês que o ar ele sempre vai da maior pressão para menor pressão. Eu falei para vocês isso, não esquece. Guarde isso aí. Quando o ar entra no seu pulmão, o que acontece com o seu pulmão? Ele expande. E o diafragma, ele contrai. E a pressão interna, ele diminui. Então, se ela diminuiu, o ar entrou para dentro dela porque estava num lugar maior, que era externamente. E quando é expirar, essa não é uma aula sobre expirar, mas é só para você ficar colado na sua cabeça. É o contrário, olha só, presta atenção. Quando o ar sai, o seu pulmão ele contrai, o seu diafragma ele relaxa e a sua pressão interna aumenta. Se a pressão interna aumentou, o ar tende a sair de lá para ir para um lugar de menor pressão, né? Externo. É a expirar, é a expiração, é o ar saindo. Galera, é muito fácil. Eu posso até ir embora, não precisa nem terminar a videoaula. Essa tabela aqui, ela explica tudo. Além dessa tabela aqui, eu vou te dar uma dica. Você vai pegar uma folha, uma resma de Chamex, vai copiar essa tabela, vai escrever essa tabela do início dela e terminar lá do outro lado do verso dela. Vai terminar no verso dela lá embaixo. Você vai aprender essa tabela aqui. Se você aprender essa tabela aqui, já é metade do caminho andado dessa parte do vídeo. Além dessa tabela que você tem que aprender, é que quem faz a contração e expansão do pulmão, galera, não é célula receptora, isso não existe. Quem faz essa contração e quem promove essa diferença de pressão é o diafragma e as intercostais. Intercostais tem aqui as nossas costelas, certo? Dentre as nossas costelas, entre elas, tem os músculos chamados de intercostais. Esses músculos intercostais, quando o nosso diafragma ele contrai, esses músculos intercostais entre as costelas tendem a expandir e ajudar na contração do pulmão. Na expansão do pulmão, perdão. Ele também ajuda na diferença de pressão junto com o diafragma. Galera, é o diafragma que faz essa diferença de pressão. Não confunde isso, por favor. Olha só, é o diafragma, não é célula receptora. Além dessa tabela, o que você tem que saber é isso que eu acabei de falar para vocês. A inspiração, o ar entra no seu pulmão, o seu pulmão expande, o diafragma contrai, a pressão interna diminui. Então, olha só. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos resumir o final do vídeo para a gente ir para a parte química de respiração. O movimento de inspiração é o contrário do movimento de expiração. Então eu vou aprender só o movimento de inspiração. Beleza. O ar ele sempre vai de um lugar de maior pressão para um de menor pressão. Quando o ar entra no meu corpo, o movimento de inspiração, o meu pulmão ele expande, o diafragma ele contrai, e a pressão interna ela diminui. É exatamente isso.
Aprenderam, galera? Não é difícil. Eu vou tirar dúvidas nos comentários, vou tirar dúvidas, eu quero interagir com vocês. Eu vou postar alguma coisa no Instagram que vocês pedirem. Agora a gente vai para a parte química da respiração. Particularmente, eu acho a parte mais chatinha. Chatinha não, eu gosto. Mas tem gente que não gosta por ser química. Mas galera, não é difícil e eu tô aqui para mostrar para vocês que não é. Vamos lá, química da respiração agora. Vamos lá, galera. O sangue entra no seu pulmão. Quando você, no movimento de inspiração, o sangue entrou, o oxigênio entrou no seu pulmão, ele é transportado até a célula para ocorrer a respiração celular. Mas como que esse oxigênio é transportado no sangue, pelo sangue até a célula? A gente não estudou isso, vai estudar isso agora. É o transporte de gases, a parte química que eu falei para vocês da respiração. Primeiro é o oxigênio. O oxigênio ele é o objetivo da célula. A célula quer ele para fazer a respiração celular. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, que eu falei para vocês. Então, olha só. Ele pode ser dissolvido... apaguei sem querer. Ele pode ser dissolvido de duas formas. Ele pode ser transportado de duas formas no nosso corpo. A primeira é dissolvido no plasma sanguíneo. Só que a dissolução dele no plasma sanguíneo, é péssima. A dissolução dele não é boa. O plasma sanguíneo é aquela parte aquosa do sangue, aquela parte clara, parece um líquido amarelado, viscoso. É o plasma sanguíneo. A dissolução dele não é boa, na verdade é péssima no plasma. Então, a maioria dele é transportado pela hemoglobina. O que é a hemoglobina? A hemoglobina ela é um pigmento, ela é uma proteína de pigmento vermelho. Ela é uma proteína de pigmento vermelho que fica dentro da hemácia. A hemácia, o que é a hemácia? A hemácia é uma célula anucleada que também pode ser chamada de eritrócito, glóbulos vermelhos. A hemácia é um glóbulo vermelho chamado de eritrócito. Hemácia e eritrócito é a mesma coisa. Tem muita gente que confunde isso, mas você, aluno do bioquimicamente, não vai confundir. Hemácia e eritrócito é a mesma coisa. Então, olha só, HB é como é chamada a hemoglobina, só para facilitar. A hemoglobina ela é uma proteína de pigmento vermelho que fica dentro da hemácia, que a função dela é se unir, grudar no oxigênio e transportar ele até os tecidos. A função da hemoglobina é essa. Olha só. Lá no pulmão, a hemoglobina HB se une ao oxigênio, vira HbO2, que é chamado de oxihemoglobina. Então, deixa eu ver se eu entendi. Lá no pulmão, o HB, que é a hemoglobina, mais o oxigênio, se gruda, se juntam, a junção dos dois chama oxihemoglobina. Vira HbO2, chamado de oxihemoglobina. Essa é a junção da HB e o oxigênio, lá no pulmão. Então, olha lá, depois que ela se uniu, virou oxihemoglobina. Oxihemoglobina é como o sangue é transportado, é como o oxigênio é transportado no sangue. Então ele vai lá até o tecido, deixa o oxigênio no tecido, a oxihemoglobina, deixa o oxigênio no tecido, a gente vai estudar que ela deixa o oxigênio e pega o gás carbônico, aí é o dióxido de carbono. Vou ensinar para vocês na próxima parte. Então ela deixa o oxigênio e volta aqui e vira hemoglobina de novo. Olha só, nesse sentido é pulmão e nesse sentido é tecido, tá? Tá certinho especificando para vocês. Essa reação ela pode ser feita e desfeita. Quando a reação ela pode ser feita e desfeita, ela é chamada de instável. A gente vai estudar que na junção da hemoglobina com monóxido de carbono, o CO, é uma reação estável. Ela não pode ser desfeita e a pessoa morre por uma asfixia química. Eu vou falar para vocês direitinho o que é isso no final do vídeo. E mais pro final do vídeo eu vou falar o que acontece já caiu em prova, quando você mergulha e quando você está em altas altitudes, como que o nosso corpo reage a isso, como que a nossa respiração reage a isso. Então vamos estudar agora o dióxido de carbono. Galera, olha só, o dióxido de carbono, diferente do oxigênio, ele é transportado a maior parte pelo plasma sanguíneo, porque ele se dissocia melhor no plasma sanguíneo do que o oxigênio. Mas olha só, você tem que saber que quando a oxihemoglobina, o oxigênio mais a hemoglobina, chega na célula, ela joga o oxigênio para a célula capta o oxigênio e joga gás carbônico de volta para a hemoglobina. A hemoglobina se junta com esse gás carbônico, vira carbohemoglobina, volta para o pulmão e o pulmão expira isso, joga para fora. Deixa eu ver se eu entendi. A oxihemoglobina chega na célula, a célula pega o oxigênio
que estava na oxihemoglobina, joga gás carbônico para a hemoglobina e a hemoglobina se junta com esse gás carbônico, vira carbohemoglobina, volta para o pulmão, expira esse ar. Então, galera, essa reação também pode ser considerada uma reação instável. Uma reação instável ela pode ser feita e desfeita. A gente já vai estudar uma reação do monóxido de carbono com a hemoglobina, que ela é considerada uma reação estável. Ela não pode ser desfeita. Asfixia química. Então vamos lá, a gente vai aprender agora o dióxido de carbono. Olha só, apesar do dióxido de carbono ser transportado na maior parte pelo plasma sanguíneo, a dissolução dele acontece dentro da hemácia, galera. Sempre dentro da hemácia, olha só. O gás carbônico aqui dentro da hemácia, ele se junta com H2O, reage com a anidrase carbônica. A anidrase carbônica é uma enzima que fica dentro da hemácia. Eu já vi caindo em prova, perguntando em prova se a anidrase, essa dissolução acontecia dentro do plasma. Não é, galera. Essa dissolução dele, do gás carbônico, acontece dentro da hemácia, não dentro do plasma. Ele se dissocia depois que ele cai no plasma e vai ser distribuído. Olha só. O gás carbônico aqui, ele se junta com H2O, água, reage com a anidrase carbônica. Então aqui, um átomo de carbono, 2 de hidrogênio, 3 de oxigênio, H2CO3, vira o ácido carbônico. Do ácido carbônico ele se dissocia, vai para o plasma, libera íons H+, e íons bicarbonato. Então se cair na sua prova, qual o principal transporte de dióxido de carbono no seu corpo? Pelo plasma sanguíneo através de íons bicarbonato. Esse é o principal. Mas olha só, uma coisa importante você saber. Quando o ácido carbônico ele libera o íons H+, deixa o pH do seu sangue pH do seu sangue menor, deixa o seu sangue mais ácido. O que é o pH? O pH ele vai de 0 até 14. Em torno de 7, ele é neutro. De 7 para cima, ele é básico. De 7 para baixo, ele é ácido. Então, o íon H+, ele deixa o pH do seu sangue mais baixo, ele deixa o seu sangue mais ácido. Quanto mais baixo o pH do seu sangue, quando ele fica muito ácido, ele manda um receptor lá no bulbo, é uma região do seu sistema nervoso, que é quem controla sua respiração e expiração. O gás carbônico ele é tóxico para o ser humano. Então, se o bulbo notar que o seu corpo está produzindo acumulando muito gás carbônico, ele vai mandar uma mensagem lá para o bulbo vai mandar uma mensagem de volta mandando você respirar, mandando você inspirar. E, na verdade, você expirar, jogar o gás carbônico para fora. Então, olha só, já caiu em prova uma questão falando sobre como você descobre se uma pessoa ela morreu afogada ou não. Quando você prende a sua respiração, você está acumulando gás carbônico no seu corpo. Se você está acumulando gás carbônico no seu corpo, você está deixando o seu pH mais ácido, o pH do seu sangue mais ácido. Você está deixando o seu sangue mais ácido. Quanto mais ácido, como eu falei, quando ele vai ficando mais ácido, o bulbo reage mandando você respirar, jogar ele para fora. Se uma pessoa ela morre, aconteceu um crime, vamos supor que a pessoa está debaixo d'água, ela foi morta, foi jogada dentro da água, o corpo dela. Se ela morreu antes de cair na água, ela não vai ter água no pulmão, porque ela não vai respirar já morta. É diferente da pessoa morrer afogada. Quando a pessoa, o que é o afogamento? Quando a pessoa ela morre afogada, ela cai dentro da água, ela consegue prender a respiração por um tempo, ela vai prender, só que chega uma hora que o pH fica tão ácido que o bulbo manda a pessoa respirar e ela não consegue, não é você que controla isso. Então você vai respirar e como você está debaixo d'água, você não vai inspirar ar, você vai inspirar água, entra água dentro do pulmão dela. É assim que você descobre se uma pessoa ela morreu antes de cair na água ou morreu afogada. Exatamente isso. Então deixa eu ver se eu entendi. Olha só, quanto mais íon H+, mais menor o pH. Seu sangue fica mais ácido. Então, quando o pH do seu sangue fica ácido, manda um impulso nervoso para o bulbo que controla a sua expiração e expiração. Então, se você estiver acumulando muito gás carbônico, o bulbo manda um impulso nervoso para você deixar de acumular gás carbônico e expirar, jogar ele para fora. Agora a gente vai estudar o monóxido de carbono. Galera, olha só, agora a gente vai estudar o transporte do monóxido de carbono, que eu falei para vocês, tenho falado nas duas partes anteriores do vídeo, da asfixia química. Não sei se vocês se lembram, mas
um incidente que aconteceu na boate Kiss, não me recordo na cidade. Uma boate chamada Kiss, ela pegou fogo, começou a tocar banda, show, tudo. Não vou entrar no que aconteceu lá dentro. Sei que a boate pegou fogo, muita gente morreu asfixiada, muita gente morreu carbonizada e muita gente conseguiu sair da boate, ser resgatada pelo corpo de bombeiros e morreu no hospital. Mas por quê? O que aconteceu? Se ela conseguiu sair do hospital, é para ter sobrevivido, né? Vamos lá. Eu vou explicar para vocês. O monóxido de carbono, o CO, chamado de CO, ele é obtido a partir de uma combustão incompleta, uma queima de combustível incompleta, uma combustão incompleta. Ela se gruda na hemoglobina, o monóxido de carbono ele se gruda na hemoglobina de uma forma que a afinidade dele com a hemoglobina é muito grande. Então, quando ele se gruda na hemoglobina, é difícil tirar, demora para ele sair. Então, pode chegar um ponto que você pode ter oxigênio disponível, mas você não vai conseguir levar ele para sua célula porque o monóxido de carbono está grudado na hemoglobina e não deixa o oxigênio chegar. Essa é chamada uma reação estável. A hemoglobina se gruda com o monóxido de carbono, vira o HbOCO, carboxihemoglobina. Essa reação é considerada uma reação estável, ela não pode ser desfeita. Quando ela reage, ela demora para soltar, ela demora para largar a hemoglobina. Então, como eu disse, pode chegar um ponto que você tem oxigênio, mesmo você tendo oxigênio disponível, você não vai conseguir levar até a célula e vai morrer asfixiado. Isso é considerado uma asfixia química. Olha, o monóxido de carbono, como eu disse para vocês, é uma queima incompleta. Todo carro antes de 93, ele produzia monóxido de carbono. A partir de 93, do ano de 1993, os carros começaram a ser fabricados com esse catalisador. O catalisador é uma peça que fica depois do coletor de escape no escapamento, ele transforma monóxido em dióxido de carbono. Mas a partir de 97 foram obrigatórios. Todos os carros que forem fabricados a partir desse ano teriam que ter o catalisador. O catalisador ele é uma peça que transforma monóxido em dióxido. Então, foi obrigatório ser fabricado todos os carros depois de 97. Porém, o primeiro carro com catalisador a ser fabricado foi em 93. E também o cigarro também pode produzir monóxido de carbono. Por isso, mais um dos malefícios de todos do cigarro, né? Ele também pode produzir monóxido de carbono. É o que eu falei para vocês da asfixia química. Voltando só para vocês entenderem. A hemoglobina, quando ela se junta com o CO, vira o HbCO, carboxihemoglobina, ela é uma reação estável, ela não pode ser desfeita. A hemoglobina, quando ela se gruda com o monóxido, ela demora para soltar, a afinidade dos dois é muito grande. Então a pessoa vai chegar a um ponto que ela tendo o oxigênio disponível, ela vai morrer asfixiada porque o oxigênio não consegue se grudar porque o monóxido não deixa. Foi isso que aconteceu com as pessoas na boate Kiss. Elas foram para o hospital, mas chegou ao ponto de o oxigênio não conseguir suprir, entrar no organismo delas porque o monóxido não deixava. É isso. Agora, a gente vai para o final do vídeo, a gente vai falar de altura, grandes altitudes e grandes profundidades, quando a pessoa mergulha. Vamos lá. Galera, então olha só. Agora eu vou falar para vocês o que eu tinha dito muitas vezes durante o vídeo. O que acontece com o nosso sistema respiratório quando os efeitos dele sob elevadas altitudes, tá aqui, e quando a pessoa ela quer mergulhar. Então eu vou mostrar para vocês o que acontece com o nosso corpo quando a gente vai em uma determinada altitude e quando a gente mergulha. Primeiramente, você já deve ter visto, isso acontece, já caiu em prova, questão assim, quando os jogadores eles vão para um país mais alto, com um país que é mais alto do que o que eles estão, vai ter um jogo em um país mais alto, eles têm que ir um período, mais ou menos uns dias antes, ou às vezes até semanas antes, para fazer um treinamento para eles jogarem nesse país. Por quê? Quando você vai para um país mais alto, um país mais alto que o nível do mar, olha só, o mar aqui é um país, digamos que é um país acima do mar. Quanto mais alto você vai, menor é a pressão.
Tá escrito aqui, quanto mais alto você vai, menor é a pressão. E a gente fala que a disponibilidade de gases, ela diminui. A gente chama isso de o ar fica rarefeito. Quando a gente fala que o ar é rarefeito, a gente quer dizer que a disponibilidade de gases nele é menor. Então, quanto mais alto você vai, menor é a pressão e menor é a disponibilidade de gases. O ar lá é rarefeito. Explicando os jogadores. Os jogadores eles têm que ir antes para eles se acostumar. O organismo deles não está acostumado com tal pressão e tal disponibilidade de gases. Quando isso acontece, eles vão para lá, eles vão para treinar. O intuito é o organismo produzir mais hemácias para poder captar mais oxigênio e guardar mais para eles poderem jogar, porque eles vão usar muito oxigênio no jogo. É aí que entra a eritropoetina. A eritropoetina, ela é a substância produzida no nosso corpo exatamente para isso, para a produção de hemácias. O nosso corpo ele produz mais hemácias quando a gente vai para uma determinada altitude elevada. O nosso corpo produz mais hemácias para captar mais oxigênio e guardar mais oxigênio no nosso corpo. Porque, igual eu falei para vocês, a disponibilidade de gases lá é menor. Então o nosso corpo ele vai precisar de mais oxigênio. Então é isso que acontece. Quando os jogadores vão para lá, eles têm que ir antes para o corpo deles produzir mais hemácias para captar mais oxigênio para eles não ficarem ofegantes. Quando a gente vai para um país assim, a gente não está acostumado, a gente se sente muito ofegante, muito fácil. A gente não pode correr ou andar um pouco que se sente ofegante. Por quê? Porque a disponibilidade de gases lá é menor. Então essa é o sentido dos jogadores irem antes. Eu fiz uma postagem dessa no Instagram, vai estar lá. Pode ir lá olhar bioquimicamente que vai estar lá. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quanto mais alto você vai, menor é a pressão e menor é a disponibilidade de gases. Pessoal, quando a gente fala que a disponibilidade de gases é menor, a gente pode falar que o ar é rarefeito. Ar rarefeito. Quer dizer que a disponibilidade de gases lá é menor. Entendido? Entendido. Então agora, mergulho. Quando a pessoa ela mergulha, eu vou dar outro exemplo. Tem um certo tipo de engenharia, eu não sei qual que é. O engenheiro ele faz manutenção naquelas usinas de petróleo, lá embaixo, onde ela começa, onde ela suga o petróleo do mar. E esse engenheiro, para ele ir lá embaixo e para ele voltar, ele precisa ir respirando normalmente lá na boca de oxigênio, né, que você coloca para respirar. Você vai devagar, respirando normalmente devagar, e na subida ele tem que vir mais normalmente ainda. Ele tem que vir mais devagar ainda, ele não pode vir de uma vez. Eu quero sair, eu mergulhei, agora eu quero voltar de uma vez. Muitas das vezes, o engenheiro ele tem que ficar um tempo submerso no submarino em uma determinada quilometragem. Outro dia ele vai para outra quilometragem, mais acima, outra mais acima, até ele conseguir chegar na superfície. Por quê? Vou explicar para vocês. Quanto mais você mergulha, quanto mais fundo você vai, maior é a pressão. Ao contrário de quando você sobe, quanto mais você sobe, menor é a pressão. Aqui, quanto mais você mergulha, maior é a pressão fica maior. Então, o que pode acontecer? Você desceu. Então, você deixou a pressão externa gigantesca quando você desceu. E agora você quer subir. Então, quando você está subindo, vamos supor que você faça isso rápido. Você está subindo. A pressão, quando você está subindo, você desceu, agora você vai subir. Você mergulhou, agora você vai voltar para a superfície. A sua pressão externa, a pressão externa do seu organismo, ela vai diminuir, porque você está voltando aqui para cima. E a sua pressão interna, ela vai aumentar. O que pode acontecer quando isso acontece? Quando você está subindo, a sua pressão externa vai diminuir, porque você está subindo. E a sua pressão interna vai aumentar. Se você fazer isso de uma vez, seu pulmão ele explode, porque a pressão é gigantesca lá embaixo. Então, é por isso que a pessoa ela tem que vir devagar, ela tem que respirar normalmente pelo oxigênio aqui que ela coloca na boca quando vai mergulhar. Vai respirando devagar, bem devagar, até ela conseguir chegar na superfície. Se ela fazer isso de repente, de uma hora para outra, o pulmão dela pode explodir. Por quê? Porque a pressão externa vai estar
diminuindo e a pressão interna dela vai estar aumentando de uma forma assim, lá embaixo para cima. Ele não aguenta, pô, ele explode. Então é isso que pode acontecer. Então o engenheiro, ele desce, conserta o que ele tem que consertar lá na usina, e quando ele vai subindo devagar, em períodos, para controlar essa pressão normalmente, porque se ele fazer isso de uma vez, explode o pulmão, certo? Você pode presenciar isso também quando você vai viajar de avião. Você já deve ter viajado. Se você já viajou de avião, você vai ver que chega uma hora que a pressão está muito grande, você não consegue nem ouvir direito e você sente a pressão gigante aqui. Você pode controlar isso, você tem que igualar essa pressão. Você sabe que a pressão externa ela fica maior. Então, para você igualar, você pode mexer a boca assim, ajuda. Ou você tampa o nariz e força o ouvido até voltar ao normal, ou você pode também engolir. Quando você engole, você vai controlando essa pressão. Quando você engole, assim, ó. Você engole, você controla essa pressão. Bom, galera, esse foi o vídeo, sistema respiratório. É uma matéria bem punk, é um vídeo quase 1 hora de vídeo, 50 minutos mais ou menos. Foi uma videoaula bem punk, eu espero que vocês tenham gostado. Foi cansativo, eu sei, é assim, pode voltar o vídeo, assistir de novo, ver a parte que você não entendeu. Eu tô aqui para ajudar vocês. Se inscreva no canal, curte, deixa like se você tiver gostado. Compartilha com seus amigos. Se tiver dúvida, manda nos comentários. Eu fiz uma postagem sobre isso aqui no Instagram. Antes de postar esse vídeo, eu fiz. Esse vídeo vai sair depois da minha postagem. Então, se você assistiu o vídeo e não viu o Instagram, vê o vídeo, vai lá no Instagram, lê o que eu postei. Eu postei sobre isso aqui, eu postei sobre a Epiglot, que eu falei pra vocês que eu ia postar. Tá tudo lá já. Você vê o vídeo, você vai lá ver no Instagram, tá lá. O Instagram vai ficar aqui na descrição. Eu vou tentar deixar pra vocês também, não é certeza que eu vou conseguir, mas eu tô tentando. Deixar uma lista de exercícios pra vocês resolver, porque é muito importante, galera, vocês resolverem exercício, porque senão isso aqui não fixa na sua cabeça. Você viu? É um conteúdo muito, ele é grande, ele é extenso e não é difícil, mas é muito nominho que você tem que decorar, é muita coisa que você tem que saber. Então eu vou tentar disponibilizar para vocês essa lista de exercícios. Vou deixar o Instagram aqui na descrição. Vai lá, segue, deixa o seu like e compartilha com seus amigos, beleza? Então, até o próximo vídeo, galera. Fui!